Oi, marrenta! Hoje nós vamos costurar essa mini bag feita no Montana, que pode ser utilizada como chaveiro de bolsa, chaveiro para sua mochila ou para sua cliente. Você pode colocar fones de ouvido, absorventes, maquiagem e também pode utilizar o chaveirinho do mosquetinho apenas como chaveiro no seu molho de chaves. Antes da gente continuar, vou te pedir para seguir o meu canal e ativar o sininho para a gente poder acompanhar juntas todas as novidades que eu vou postar por aqui. Vamos costurar essa lindeza. Nós vamos começar separando todos os materiais. Eu estou utilizando 2 materiais diferentes e mais um estruturador, que é o recouro. O recouro eu vou usar para fortalecer o sintético doll no verde que eu estou utilizando. Nós vamos também utilizar um mosquetinho de 1,5, 2 botões de imã, um rebite e um botão de pressão. Cola de contato, mosquetinho, estilete e o marcador de sintético. A primeira coisa que nós vamos fazer é fazer um virado nesses 4 itens, que é a alça, as 2 laterais e o adereço que vai na frente da nossa bag. Então, eu vou aplicar a cola de contato em tudo. E depois que a cola estiver seca, nós poderemos fazer o virado e depois unir as nossas peças de Montana. Depois que eu colar o recouro no meu sintético doll, eu vou passar cola de contato novamente nas laterais do recouro, para que a gente possa fazer esse virado. Não é necessário forro, já que isso vai ficar para dentro da mini bag. O importante é passar cola de forma uniforme e não deixar nenhuma dobrinha e nenhuma ranhura para não atrapalhar a nossa costura. Depois da cola seca, a gente vai pegar a nossa tirinha da alça. Eu marquei ali 1 centímetro e vou fazer o virado até a linha de 1 centímetro. Depois eu venho com a outra parte e colo por cima. Eu não passei muita cola aí, então eu vou prender com uma presilha e depois eu vou levar para a máquina e vou fazer um pesponto nas 2 laterais externas. Essa é a alça que vai ser colada na tampa. Depois eu vou fazer o meu virado nas minhas 2 laterais e no adereço que eu vou colar na frente do sintético. Não tem muito segredo para fazer esse virado, mas quanto mais você pratica, melhor você vai ficando. Eu utilizo ali um agulhão, que é para me ajudar a vincar bastante, né? A vincar bem as quinas que eu vou cortar. Então, eu corto ali no formato do meu estruturador e vou trazendo devagarzinho. Eu vou trazendo o sintético devagarzinho, um do lado do outro, até formar a curva. Depois eu vou apertar bem, vincar bem com esse agulhão. Se você tiver o rolinho, passa o rolinho. Se você tiver o martelo, bata o seu martelinho. Isso é pra gente poder abaixar esse sintético e não atrapalhar a gente. Eu vou tirar o excesso depois desse sintético com a tesoura. Então, eu vou fazer isso nessas 3 partes. Depois de feito isso, a gente vai levar para a máquina para fazer a junção de tudo.
Bom, já na máquina agora, eu vou fazer o pesponto em todas as partes que eu quero que tenha uma costurinha ali de enfeite. Nessa mini bag, eu vou fazer a costura dessas laterais no Montana, mas você não precisa fazer essa costura. Você pode fazer o pesponto em todas as partes, costurar o que precisa ser costurado e quando você for unir as duas laterais verdes ao corpo do Montana, você pode fazer isso com uma cola fria. Depois de colado, não solta mais. É só seguir as instruções. E aí vai parecer que você costurou, mas na verdade você apenas colou. Isso é uma técnica utilizada já para fazer bolsas, mas você precisa seguir as instruções da embalagem da sua cola fria direitinho para não ter erro e não correr o risco de realmente soltar isso depois, tá bom? Então, se você sentir dificuldade para fazer essa costura, faça apenas o pesponto nas duas laterais, pesponte toda a volta do corpo do Montana, né, a parte maior, e depois nas marcações que você vai ver nos moldes, você passe a cola fria nas duas partes e faça essa união, tá certo? Eu vou continuar aqui fazendo o meu pesponto. Agora eu tô fazendo o pesponto na minha aba. Eu vou fazer o pesponto nas laterais e vou deixar a parte reta lá de trás sem pespontar, porque ela eu vou costurar direto no corpo traseiro ali do Montana. Depois de feito o pesponto na alça, na minha tampa, estou fazendo agora na tira de 1,5, que vai ser o nosso porta-chaveiro. É nele que eu vou colocar o mosquetinho, vou fechar com o rebite e vou aplicar o botão de pressão, para ele poder abrir e fechar e eu conseguir encaixar a minha mini bag, né, como chaveiro. No vídeo, eu tento encaixar o ponto no mesmo lugar de onde ele saiu. Isso é para evitar que a costura fique com o ponto fora. Então, você levanta o seu calcador e com o volante da máquina você vai descendo a agulha e com a outra mão você posiciona direitinho, né, o buraquinho embaixo da agulha. Assim os pontos vão ficar certinhos. Eu gosto também de usar o isqueiro para selar essa parte da camurça nas laterais do Montana, só para não correr o risco, né, de desfiar. Depende, às vezes tem muita camurça, às vezes tem pouca, depende da marca do seu Montana. Tô deixando ali, ó, 3,5 centímetros de dobra no meu mosquetinho, porque eu vou precisar de espaço para o rebite e também de espaço para o botão de pressão. Então, já vou deixar ali dobradinho na marca, depois eu vou furar e vou aplicar as ferragens. Bom, agora chegou a hora de aplicar o nosso adereço. Eu tô pegando o meu molde já para fazer as medidas. E esse adereço eu vou usar a fita dupla face, vou posicionar ele centralizado ali certinho onde eu preciso costurar. Essas medidas são importantes porque você vai precisar costurar em certos locais e dependendo da quantidade de volume de material que você tiver, algumas máquinas podem se incomodar com isso e não querer costurar. Então é importante que você siga as marcações do molde para não ter esse tipo de erro. Eu vou usar também um calcador fininho na minha máquina.
A minha é transporte duplo, então os meus calcadores finos são mais complexos. Se você tiver numa reta industrial ou numa doméstica, é mais fácil, tá? Pega um calcador de zíper fininho, preferência de teflon, e faça aí a sua costura. Então, como eu avisei vocês antes, se vocês não quiserem costurar as laterais, agora que eu estou pespontando ali o corpo, você pode pespontar toda a volta dele e em seguida, né, quando você costurar a tampa e o adereço, você aplica a cola fria nas laterais, tanto no corpo quanto nas duas laterais verdes. E aí você vai fazer essa colagem. E feita essa colagem, você garante aí a sua peça fechadinha, sem passar pelo estresse de costurar ou machucar o seu montana, tá bom? Tem alguns macetes para isso. Em um próximo vídeo eu ensino direitinho como fazer. Agora chegou a hora da gente costurar o nosso adereço na parte da frente. Esse adereço, ele é mais um enfeite mesmo, para dar uma coloração diferenciada. E vai ser onde eu também vou fazer os furinhos, né, para os botões de imã. Então, eu vou passar uma costurinha ali na volta dele todinho. E depois eu vou fazer os furos e aplicar os meus botões de pressão. Eu tô usando o botão de pressão número 14, pequenininho. Se tiver menor, pode usar também. Bom, chegou a hora de costurar a nossa tampa. A tampa, ela vai ser costurada na parte de trás. Vocês vão ver que tem uma marcação no molde para isso, para vocês não errarem. Não pode costurar ela muito em cima e nem muito embaixo, senão ela não fecha, não encaixa direito. Então, tem uma marcação, você vai fazer a costurinha onde você não fez o pesponto. Então, você vai encaixar ela lá atrás, na marquinha certinha, e vai fazer a costurinha ali de mais ou menos 2 centímetros para cima, tá? Tenta encaixar a sua agulha nos mesmos pontos onde você bateu o pesponto na lateral, para não correr o risco de ficar uma costura feia, tá certo? Depois de marcado o material sintético, não tem volta. Furou, acabou, vai ficar ali para sempre. Então, para não correr o risco de errar e ficar feio, e você perder essa sobrinha de material, você tenta encaixar a agulha. Então, essa é mais uma técnica. Você levanta o volante, abaixa manualmente, modifica um pouquinho a posição do seu material, né? Levanta o calcador, modifica a posição do seu material e posicione a agulha certinho aonde você precisa que ela entre. Assim, se você não mudou o número do ponto, ele vai bater certinho no próximo furo. E aí não vai ter erro, vai ficar uma costurinha muito profissional, tá? Então, depois de centralizar ali e colar, tô usando também fita dupla face para firmar essa tampa ali no meu corpo, eu vou fazer minha costurinha, tá? Faço uma costurinha reta ali na base da minha tampa e depois eu subo nos mesmos pontos que eu bati na lateral, subo mais ou menos 2 centímetros e faço essa costura. Então, eu vou ter 2 costurinhas. Depois de fazer essa costura, eu vou aplicar a minha etiqueta. A minha etiqueta pode ser diferente da sua. Então, a minha etiqueta eu vou colocar atrás, na base da minha tampa, exatamente para não ficar ali aparecendo muito na frente, né? Como a minha etiqueta é muito grande, se a sua for menorzinha, talvez você consiga colocar até ela na frente da sua mini bag.
O importante é não esqueça de colocar a sua etiqueta. E botar por dentro também não faz muito sentido, né? Então ela tem que ficar do lado de fora mesmo. Depois de aplicada a sua etiqueta, chegou a hora da gente aplicar a nossa alça. O que eu fiz? Eu separei mais ou menos 1,5 cm na pontinha de cada alça e fiz a dobrinha pra dentro. Então, eu passei uma costurinha ali na lateral com a alça dobrada, tá? Essa é uma costurinha que ela vai ficar um pouco mais grossa. Se a sua for uma máquina doméstica, você não precisa fazer essa dobra. Faça apenas 2 costuras ou você pode, inclusive, aplicar o rebite. Eu fiz assim só para não ficar aparecendo, porque eu não tenho o V da borda, né? Esqueci o nome, aquele negocinho que colore a bordinha, né? Eu não tenho isso, então eu não quis aplicar dessa forma. Mas você pode aplicar com rebite. Eu já vou posicionar ali os meus botões de imã, porque depois de costurado e fechado, fica mais difícil da gente aplicar. Então, vou aplicar os meus botões de imã, ou fêmea, e volto com vocês. Agora chegou a hora mais complexa de fechar essa bolsa, né? Que é costurar essa lateral. Então, como eu falei antes, você pode fazer a colagem com a cola fria, porque a cola de contato, ela não vai segurar. Eu já fiz esse teste, ela não segura. Você pode fazer ela com a cola fria. Siga as instruções da embalagem, tá bom? Aplica nas 2 partes onde você vai fazer a colagem. Eu tô aplicando cola de contato para firmar. Aí, no meio do caminho, eu mudei de ideia, porque eu ia fazer uma costura completa de uma ponta a outra, mas para não machucar o sintético, o montana, eu costurei a base, eu marquei o meio do meu corpo e costurei, né, meio com meio e desci. Isso eu fiz isso nas 2 laterais. Depois eu tirei a bag da máquina, virei e fui fechar a outra lateral. Aí essa segunda costura, ela é um pouquinho mais difícil. Se você forçar, se você ficar sem paciência, você vai machucar o seu montana. O meu, você vai observar que eu machuquei um pouquinho o montana, mas tá tudo certo. A próxima vez eu já não faço mais isso. A próxima vez eu vou fazer com a colagem. Então, depois de feita a costurinha, a nossa bag tá pronta para aplicar as ferragens ali no nosso mosquetinho. Não se esqueça de regular o seu balancinho. Você vai aplicar 3 ferragens diferentes.
Lá no meu Instagram já ensinei como é que regula o balancinho, tá? Tem que regular, cada vez que você troca a matriz, você tem que regular o balancinho novamente, senão você machuca a sua ferragem. Aqui eu já tô aproveitando, né, a ferragem do botão de imã e já vou fazer a aplicação do meu macho na tampa. Em seguida, eu vou partir pro mosquetinho. No mosquetinho eu já tinha aplicado ali o rebite, então vocês vão ver que já tem um rebite aplicado no meu chaveirinho de mosquetinho. Então, eu vou só configurar ali meu... como é que fala, gente? Eu vou regular o meu balancinho agora para o botão de pressão. E vou fazer o meu furinho e vou colocar o meu botão de pressão. E a nossa mini bag está pronta. Ela é super rápida de fazer, super prática. Dá um pouquinho de trabalho para fechar. Mas com calma e paciência, você costura essa mini bag maravilhosa com vários restinhos de material que você tenha por aí pelo seu ateliê. E você pode utilizar qualquer sintético um pouco mais grossinho. Se você tiver a borda italiana, você pode utilizar a borda italiana também. Então, nessa mini bag você tem várias técnicas. Só colocar todas elas em prática depois em outras bolsas que você vai fazer. Olha só como fica o resultado. Eu fiquei apaixonada nessa mini bag, gente. Você também pode usar o soft color, né? Pra fazê-la. Comenta pra mim no vídeo se você gostou. Não esquece de curtir e de seguir o meu canal para mais dicas e moldes gratuitos. Até o próximo vídeo.